bem, pessoal, vamos para algumas dicas para o simulado do terceiro ano. É importante e até mesmo assim um gancho para todas as provas de concursos vestibulares, e é importante sempre repassar alguns itens que são fundamentais. Um deles trata-se do efeito Joule. Efeito Joule, efeito de transformação da energia elétrica em energia térmica causada em um resistor, certo? Tipo chuveiro elétrico, tipo uma torradeira elétrica, um ebulidor elétrico. Muito cuidado com esse item, uma abordagem num cálculo. O cálculo, ele é agora, assim, ele aparece tanto numa equação matemática direta, quanto até mesmo para converter quanto é que você gastou de luz e para converter isso em grana, em dinheiro. Então, chama a atenção de vocês para esse efeito. Nós temos uma equação da potência, a DDP elevado ao quadrado dividido pela resistência, é um item bem importante dentro do cálculo, e também nós não podemos deixar de valorizar a potência em termos de cálculo de corrente e de diferença de potencial. Ou seja, quanto maior a potência de um aparelho, maior a sua capacidade de transformar energia elétrica em energia térmica. Lembra que energia é potência multiplicada pelo tempo. A energia que é convertida elétrica em térmica depende tanto da potência e tanto do tempo que fica exposto, ligado, o aparelho, a torradeira, o chuveiro, o ebulidor elétrico, tá? Então, o ponto principal agora é que vocês foquem na potência. E aí, então, nós temos esta relação da primeira ideia, do primeiro item da questão da prova do simulado. Pessoal, é o seguinte, segunda dica, campos magnéticos. O campo magnético criado ou por ímãs ou campo magnético criados por condutores. Os condutores que são condutores retilíneos, espiras, solenoides, tudo que estiver envolvido, o campo magnético criado ou por ímãs ou por condutores, nós temos sempre as linhas de representação. Essas linhas de representação são sempre linhas fechadas, e esse campo magnético pode influenciar bússolas, pode influenciar, por qualquer mecanismo, né? Até mesmo algum tipo de animal que precisa de orientação, né? De deslocamento, pode ser alterado, né? Se guiar pelo campo magnético ou se alterar em função de um princípio básico que é os campos magnéticos. É importante que vocês observem a régua da mão direita, polegar no sentido da corrente, os 4 dedos fazem a volta em torno do condutor, as linhas são sempre linhas fechadas, como já foi dito, e as equações matemáticas, certo? Um ponto importante que vocês visualizem, campo magnético. A terceira dica não poderia ser diferente a não ter a indução eletromagnética. Um fenômeno onde a passagem de um fluxo através de uma área limitada, uma área fechada, e essa medida do fluxo magnético, que é a quantidade de linhas que passam pela espira, esse fluxo ele tem que estar variando no decorrer do tempo. Toda vez que variar o fluxo no decorrer do tempo, nós vamos ter o que chamamos de lei de Faraday, certo? É uma equação matemática do tipo delta Φ sobre delta T, onde tem um sinalzinho negativo aqui. Essa equação, ela indica a rapidez com que está mudando o fluxo no decorrer do tempo, e gerando o que nós chamamos de diferença de potencial, que é uma diferença de potencial induzida. Toda vez que existir uma diferença de potencial induzida, nós vamos ter a possibilidade, já que o circuito é fechado, ou em uma espira, ou em um solenoide, obrigatoriamente vai surgir um tipo de corrente chamada de corrente induzida. Veja bem que essa corrente induzida, ela só vai ser gerada, oportunizada, se houver variação de fluxo pelo tempo. Diferença de potencial induzida.
Se há uma DDP, há uma corrente do tipo induzida. Essa corrente induzida depende de um sentido. E esse sentido da corrente é dado pela lei de Lenz. A lei de Lenz é uma lei bastante profunda, porque diz que o sentido da corrente induzida é de se opor às causas que lhe deram origem. Se tu ficar observando as causas que lhe deram origem, é claro que a ficha parece que não vai cair, né? As causas que lhe deram origem. Gente, basicamente é isso aqui, ó, tá? No momento que aproximamos um ímã, ou que fizemos uma variação, ou de afastamento do ímã, aproximação ou afastamento do ímã, certo? Colocando de uma ideia bem clara para vocês, aproximar ou afastar o ímã, ou variar qualquer tipo de campo magnético no tempo, gera essa DDP. Só que a corrente induzida não quer que esse fluxo ou esteja aumentando ou diminuindo no decorrer do tempo. Ela vai criar um mecanismo de tal maneira a se opor à causa que lhe deu origem. Ou seja, a corrente induzida vai criar um outro tipo de campo, um outro tipo de fluxo, para tentar ou aumentar ou diminuir o fluxo indutor. Em síntese, eu gostaria que vocês entendessem que a lei de Lenz, ela se baseia num princípio da conservação de energia. Toda vez que o ímã ou se aproxima ou se afasta de uma espira, correto? Há uma energia mecânica presente. E essa energia mecânica, ela vai ser transformada em energia elétrica. Ou seja, nós vamos conseguir obter luz. No final das contas é isso. Aonde que se aplica esse princípio, professor? O princípio, né, da indução, lei de Faraday, lei de Lenz, nós usamos no nosso cotidiano. Nós usamos, por exemplo, numa hidrelétrica, tá? Onde se tem a queda, o represamento da água, a queda da água, a energia mecânica que é transformada em forma de potencial, em forma de cinética, e toca uma turbina, e nessa turbina tem um motor. Esse motor obrigatoriamente vai gerar o quê? Vai gerar, né, uma energia elétrica. Então, energia mecânica que se transforma em energia elétrica. Produzindo o quê? Produzindo corrente. E aí, então, nós temos esse efeito, tá? Então, a lei de Lenz, ela vem, confirmar o princípio de que nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. O princípio da conservação de energia, certo? Depois nós temos aqui a quarta dica e a quinta dica que a gente pode fazer tipo um combo, certo, gurizada? Circuito elétrico, nós temos que sempre observar o cálculo da corrente, o cálculo dos resistores, juntar com o efeito Joule, as equações do efeito Joule são sempre importantes dentro de uma questão matemática envolvendo circuito elétrico. A quinta dica já é uma dica envolvendo o circuito, mas ligado à parte de lâmpadas. Se nós temos aqui uma fonte de tensão, nós temos aqui uma bateria, nós temos uma pilha, alguma coisa desse gênero. Isso aqui são lâmpadas idênticas, obrigatoriamente, certo? Vamos supor que aqui fosse L1, aqui fosse L2 e aqui fosse L3. Mais precisamente, quando eu digo lâmpadas, eu estou me referindo a brilho de lâmpadas. O brilho de uma lâmpada pode estar associado à corrente elétrica, que é o que nos interessa aqui. Claro que o brilho também depende da diferença de potencial, a tensão nominal da lâmpada, a tensão do qual está sendo aplicada na lâmpada. Mas agora, procura se deter no seguinte item, o item das lâmpadas, corrente que passa, certo? Então, quanto mais corrente passar por uma lâmpada, maior vai ser o seu brilho. Se nós observarmos aqui nós temos positivo e negativo. Traço grande, positivo, traço pequeno, negativo. A corrente elétrica sai do positivo de uma forma convencional, é claro, e vem, né, depois retorna para o polo negativo. Então, sai do positivo e vem para o negativo de uma forma de sentido convencional. Esta corrente I, certo, é uma corrente total e ela está passando nessa lâmpada 1. Essa lâmpada 1 pega mais corrente.
Tá pegando toda a corrente, para ser bem sincero para vocês, certo? Mas quando chegar nesse nó, especificamente assim é chamado, quando chegar nesse nó, a corrente I, ela vai se dividir. Se divide, nesse caso vai se dividir igualmente, porque as lâmpadas são idênticas, L2 e L3. Então aqui eu vou ter, por exemplo, I sobre 2 e aqui eu vou ter I sobre 2. Note que se eu somar I sobre 2 mais I sobre 2, eu tenho que ter o I total. Então veja bem, quem apresenta maior brilho, retomando, é a lâmpada 1, porque pega toda a corrente. Quando essa corrente chega nesse ponto que nós chamamos de nó, nós temos a divisão, correto? Divide em meios e meios, como se fossem dois resistores iguais. Então, a lâmpada 1 apresenta maior brilho que a lâmpada 2, que a lâmpada 3. Agora, a lâmpada 2 e a lâmpada 3, por terem o mesmo valor de corrente, por passar o mesmo valor de corrente, elas apresentam brilhos iguais. Certo, gurizada? Era isso que nós tínhamos, ok?